Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui hoje para conversar com você sobre a importância das gorduras. Por que que é importante o idoso consumir gorduras? Nós sabemos aí que durante um longo tempo as gorduras foram demonizadas, isso fez com que as pessoas tivessem um grande medo de consumi-las, inclusive o público idoso, e isso tem as suas consequências, tá? Hoje você vai entender que tudo isso, todo esse, como que eu posso dizer, todo esse equívoco que foi gerado em torno da questão das gorduras, foi algo que trouxe aí várias consequências para a saúde de muitas pessoas, né? E os idosos que sofrem com carência de gordura, eles sofrem de vários problemas, inclusive problemas mentais, tá? Existem estudos aí que comprovam que idosos que não consomem a quantidade suficiente de gordura, eles apresentam prejuízos cognitivos. Então é muito importante que você fique na live de hoje para entender toda essa confusão acerca das gorduras e aprender também, é claro, quais são os tipos de gorduras que você, enquanto idoso, pode consumir. E você que é jovem também, é claro, que quer ter um envelhecimento saudável, quais são as gorduras que você deve consumir, então, ao longo da sua vida, tá bom? Quero dar uma boa noite para Elza Pereira, boa noite para Lourdes Silva, todos os demais que estão presentes, boa noite. Sol de Mateus, minha linda, seja bem-vinda. Peço a vocês que compartilhem também, tá bom? Enquanto as outras pessoas vão entrando, eu vou falar rapidamente para vocês sobre o e-book de receitas saudáveis, tá? Quem me acompanha no Instagram sabe que esse e-book inicialmente seria um e-book de receitas para idosos diabéticos. E aí, ao longo da construção desse e-book de receitas para idosos diabéticos, eu entendi, na verdade eu entendi não, eu já sabia que a alimentação que deve ser a alimentação do diabético, tá? Para reverter, para tratar o diabetes, é a mesma alimentação que eu e você devemos utilizar para prevenir todas as doenças. Doenças cardíacas, demências, né? A própria diabetes, hipertensão arterial. Então, as receitas que estão nesse e-book são as receitas o mais saudáveis possíveis, tá? Receitas baseadas em gorduras saudáveis, em carboidratos saudáveis, proteínas, né? Foram todas escolhidas a dedo por mim e esse e-book já está sendo comercializado. No finalzinho da live eu vou falar um pouco mais para vocês sobre ele, tá? Mas é um e-book com 85 receitas de café da manhã, de lanches, almoço, jantar, sucos, chás, para te ajudar a fortalecer a sua imunidade, a ter mais saúde com receitas simples que qualquer um pode fazer, tá bom? Inclusive eu, que não sou cozinheira. Esse e-book está com valor promocional R$ 39,90, que você ainda pode parcelar em 10 vezes. Então não tem motivo para falar assim, Juliana, estou aprendendo quais são os nutrientes que eu preciso utilizar, que eu preciso substituir, mas eu não sei fazer as receitas com isso. Não, o e-book está aí para ajudar vocês, tá bom? Mas no final da live eu falo sobre isso. Quero dar uma boa noite para Lúcia, Marinês Instrumento, Luciene Fole também, seja bem-vinda. Maria Teodora também, gratidão pela sua presença. Maria, que já está com o e-book, né? Bom, eu vou iniciar, já estamos a 4 minutinhos, vou iniciar a live de hoje, por quê? Para que vocês entendam por que é importante o idoso consumir gorduras e quais são essas gorduras que o idoso precisa consumir, eu vou ter que falar um pouquinho com vocês sobre história. Por quê? Porque muitos idosos falam assim, mas a ciência, o conhecimento científico, os cientistas não sabem o que falam, né? A gordura era demonizada, hoje dizem para a gente comer gordura e a gente não sabe mais o que faz. Não. O que foi dito a respeito das gorduras não eram conhecimentos com evidência científica. E isso que eu vou explicar para vocês hoje, historicamente, para a gente chegar em quais as gorduras que vocês devem consumir e por que vocês devem consumir gorduras, tá bom? Então, nos minutinhos iniciais, eu vou explicar a vocês sobre isso. Mas já, né, para quem chegou aqui na live, já é importante que você entenda o seguinte. Primeiro, tá, o consumo de gordura, ele nunca foi a causa de obesidade, ele nunca foi a causa dos problemas cardíacos, ele nunca foi a causa de diabetes, de hipertensão arterial. Já de início você já pode saber disso. Outro ponto, né? A experiência, se você experimentar, você já vai conseguir concluir que quando a gente diminui carboidratos e a gente aumenta o consumo de gorduras saudáveis, eu vou dar a dica para vocês, e de proteínas, a gente emagrece.
tá? Então, essa história de que gordura engorda também já é algo que está completamente errado. A ciência comprova isso, tá? Mas por experiência própria, se você fizer essa experiência de diminuir carboidratos refinados, aumentar gorduras boas e consumir uma quantidade moderada de proteína, você vai ver que você vai emagrecer, ou seja, vai sair da obesidade, vai reverter diabetes, vai diminuir sua pressão, e aí outras histórias, né? Previne câncer, ajuda também quem está no tratamento de câncer a ter mais sucesso. Isso é algo que por experiência a gente já consegue comprovar. Outro ponto, gorduras saturadas também não tem evidência científica, não tem nada comprovado que diga que gorduras saturadas provocam problemas cardíacos. Inclusive, hoje, o que está provado é o contrário. E o que vocês vão entender que é o que se dizia antes, não existiam provas e evidências científicas para tal, tá? A questão é essa. E outra questão super importante é que colesterol não faz mal. Isso é algo que a gente já sabe, as diretrizes alimentares do Brasil já mudaram desde 2014, não há mais orientação de restrição de colesterol alimentar nas diretrizes alimentares do Brasil, nem nas diretrizes alimentares americanas. Porém, isso foi passando de boca em boca, né, de história em história. Muitos profissionais atualizados também não falam sobre esse assunto e até hoje as pessoas têm um medo danado de gordura. Mas não existe evidência, tanto que as diretrizes alimentares já mudaram, tá? Então, de início da live, eu já quero falar com vocês sobre isso. Mas o que aconteceu ao longo da história que eu vou explicar para vocês? Nós tivemos estudos científicos mal conduzidos, estudos científicos manipulados, que por trás tinham interesses econômicos, interesses de indústrias, interesses escusos, que fizeram com que ao longo do tempo se orientasse que as pessoas, em especial, claro, o público idoso, não fizesse consumo das gorduras naturais e começasse a utilizar, então, as gorduras vegetais, né? As gorduras industrializadas, as gorduras ultraprocessadas. Então, o que eu vou falar para vocês, começar a falar com vocês agora, até do ponto de vista cronológico, é explicar a vocês isso, para que, a Juliana está falando para a gente consumir gordura, ela tá louca. Não, tem toda uma história que eu vou resumir para vocês agora, para vocês entenderem, tá? Então, assim, até o final do século XIX, 1890, 1890 e pouco, a dieta dos americanos, que sempre é referência, né, para o mundo inteiro, os americanos, era uma dieta repleta de produtos naturais, produtos integrais e gorduras naturais. Até então, a gente não tinha essa divisão de gordura industrializada e de gordura natural. A gente só tinha gordura natural, tá? Gordura natural, alimentos integrais, as pessoas faziam os seus alimentos com banha de porco, com manteiga, era a gordura que a gente tinha, tá? Quando chegou lá, início do século XX, 1906, 1907, o que aconteceu? A indústria do algodão, ela sobrava ao longo do processo de produção de algodão, sobrava o óleo de algodão, que na verdade era um resíduo, era um lixo, era algo que era jogado fora, mas que tinha muito, se produzia muito esse resíduo na indústria quando havia produção aí do algodão. E aí, claro, os donos de empresa ficaram pensando, o que a gente faz aqui com essa gordura, com esse lixo? Existe alguma forma da gente aproveitar? Inicialmente, o que eles fizeram com essa gordura do algodão? Eles utilizaram para fazer sabão, tá? Então, inicialmente, o óleo de algodão, ele era utilizado como sabão, tá? E aí foram se fazendo pesquisas, eles foram arrumando formas de mudar, tornar aquilo palatável, tornar aquilo do ponto de vista até da nossa visual, né? Algo que fosse mais atrativo, até que o tal óleo de algodão se tornou um óleo para utilização nossa, tá? Algo que era lixo, que depois foi utilizado como sabão, começou a ser utilizado como gordura de cozinha. Posteriormente, como esse óleo de algodão era rançoso, né? Era algo que não durava tanto, foram se fazendo várias pesquisas e se chegaram nas gorduras hidrogenadas, que não tinham mais esse ranço, duravam mais, portanto, eram mais atrativas para as pessoas. E aí, o que se começaram a falar? Olha, esses óleos aqui, essas gorduras hidrogenadas são saudáveis, né? São a melhor forma de óleo que a gente deve utilizar, e se começaram a propagar isso. E aí surgiu, além do óleo de algodão, óleo de milho, óleo de soja,
óleo de milho, óleo de soja, qual outro óleo que a gente tem mesmo? Foram surgindo esses vários óleos, né? Foi surgindo a margarina, e aí a gente começou a utilizar, além desses óleos poliinsaturados, ditos vegetais também, os óleos hidrogenados. O que aconteceu, tá? Na segunda metade do século XX, aí a gente está falando assim, lá para 1940, 1950, começou a ter um boom de doenças cardíacas. E aí, por conta desse boom de doenças cardíacas, surgiram várias suposições acerca do que estaria acontecendo, por que as pessoas estavam com esses problemas cardíacos, tá? E aí, um cara chamado Case, tá? Ele sugeriu, ele fez umas pesquisas mal conduzidas, pesquisas manipuladas, que não consideraram vários pontos, assim como está acontecendo nesse momento, a gente viu aí no momento da pandemia, pesquisas com um determinado medicamento, que eu não vou nem citar o nome aqui, que começaram a falar, surgiu uma pesquisa que foi publicada na maior revista científica do mundo, falando que determinado medicamento causava problemas cardíacos. Essa pesquisa não tinha os seus fundamentos, não tinha como ser provada, conclusão, mas foi publicada lá na revista científica. Depois foi despublicada. Vocês provavelmente acompanharam isso. Quem está no meu perfil pessoal me viu falando sobre isso também. A mesma coisa aconteceu lá por 1950, 1951. Esse cara chamado Case, ele fez uma pesquisa mal conduzida, manipulada, publicou essa pesquisa. Ele era um cara que tinha muitas influências, inclusive ele conseguiu fazer parte da Sociedade Americana de Cardiologia. Com a influência dele, ele era uma pessoa que tinha grandes influências com grandes pessoas, com grandes empresas, né? Ele, dentro dessa Sociedade Americana de Cardiologistas, ele conseguiu induzir mudanças nas diretrizes alimentares dos Estados Unidos, sem que, na verdade, ele conseguisse provar que, de fato, essas gorduras naturais, elas faziam mal. A gente percebe na linhagem do tempo que a gente sempre utilizou as gorduras naturais, era o que tinha, era banha de porco, era manteiga, era a gordura que a gente tinha, nunca tinha causado problema nenhum. Quando surgiram esses problemas, quando a gente volta os anos para trás, o que a gente percebe? Que, na verdade, o que foi introduzido na alimentação da população de diferente foram esses óleos, né? Foram esses óleos vegetais, foram esses óleos hidrogenados, e que a gente, olhando a história, a gente já cria uma linha de raciocínio que, se essa foi a alteração na alimentação da população, então possivelmente esse era o problema, mas não. Eles começaram a atacar as gorduras naturais, tá? E aí vem todos os problemas, porque em 1977 houve essas mudanças nas diretrizes alimentares americanas, dizendo que a gente deveria diminuir esse consumo de gorduras naturais, começar a utilizar esses óleos vegetais, e aí, inclusive, essa Sociedade Americana de Cardiologia, ela só tornou vulto, só ficou assim, famosa, reconhecida, por volta de 1948, salvo engano. O mesmo período que ela recebeu doações dessas indústrias que produziam esses óleos, tá? Foi quando ela teve relevância na sociedade americana, e aí conseguiu induzir a mudança nessas diretrizes alimentares em 1977. E aí o que aconteceu? Eles orientaram o seguinte: olha, a população, começaram a afirmar que os problemas cardíacos da população estavam acontecendo por conta das gorduras naturais, e que a população devia diminuir gorduras naturais, incluir esses óleos vegetais, esses óleos hidrogenados na alimentação, para poder prevenir os problemas cardíacos e aumentar o consumo de carboidratos, que a gente vai ter uma live sobre isso. E aí começar a dizer o seguinte: olha, 50% da nossa alimentação tem que ser de carboidratos, e aí inclusive apontavam carboidratos refinados, que a gente hoje sabe que faz muito mal para a saúde, e a outra porcentagem de proteínas e de gorduras industrializadas. O que aconteceu nos anos posteriores? Começou um boom de obesidade, um boom de diabetes, um boom de doenças cardíacas, um boom de câncer, tá? Doenças que antes eram raras se tornaram crônicas.
que é o que acontece até hoje. A maioria da população, a maioria dos idosos, né, são pessoas que têm doenças crônicas. A maioria é diabética, a maioria é hipertensa, a maioria tem problemas cardíacos e grande parte das pessoas que têm câncer são pessoas idosas. E aí o que eles dizem pra gente? Que o problema é nosso. O problema é a gente que não segue a dieta, tá? Mas, na verdade, a orientação alimentar estava errada, porque não havia evidência científica, não havia prova de que essas gorduras faziam mal para a população, tá? Eu quero dar uma boa noite para a galera que está entrando aí, daqui a pouquinho eu falo com todo mundo, mas pedir a vocês que compartilhem, porque essa live de hoje a gente está acabando com o mito das gorduras, tá? Uma live muito importante que todos os idosos deveriam assistir. Então, eu peço a contribuição de vocês para compartilhar, para marcar pessoas, porque, de fato, é uma das lives mais importantes que eu já fiz aqui no canal, tá? E aí, depois eu vou falando com vocês devagarzinho para a gente seguir o raciocínio. Então, a gente chegou em 1977... A gente chegou aí que nos anos posteriores, né, houve esse boom de doenças crônicas. E o que aconteceu? O próprio Case, né, esse cientista, nos anos posteriores a essa orientação que ele deu, ele viu que ele estava errado e ele tentou se retratar, tá? Só que já era tarde, a maioria da população já tinha aderido a essa alimentação ruim, já tinha aderido aos óleos vegetais, muitas pessoas, inclusive, já tinham morrido, tá? Por conta de problemas cardíacos decorrentes desses óleos vegetais e do consumo exagerado de carboidrato. E a gente sabe que, uma vez, né, que é divulgada uma orientação, isso se torna algo que é compartilhado por toda a população. Se você demora muito tempo para reverter aquilo, para se retratar, já acabou, porque a população já aceitou que aquilo era um fato real. E foi o que aconteceu, tá? Então, por volta aí, nos próximos anos, especialmente nos anos 2000, 2001, 2002, 2010, a pesquisa mais relevante que a gente tem, que aí acabou com esse mito das gorduras, é inclusive uma pesquisa de 2015, foi feita uma revisão com todos os estudos científicos que haviam sido produzidos até então, tá? E se chegou à conclusão que nenhum deles provava que gordura fazia mal, nenhum deles provava que colesterol fazia mal, nenhum deles provava que gordura saturada fazia mal. Pelo contrário, tá? Hoje já se sabe que o que causa é as placas nas nossas artérias, o que faz com que a gente tenha acúmulo de gordura e que vai causar os problemas cardíacos, que vai causar AVC e outros problemas, câncer e etc., diabetes, né, hipertensão arterial, é o consumo exagerado de carboidratos e não o consumo exagerado de gorduras, tá? E aí essas revisões sérias foram acontecendo. A gente hoje, 2014, como eu falei no início da live, as diretrizes alimentares do Brasil já mudaram. Não há mais, se você for procurar o guia alimentar da população brasileira, você não vai ver mais essa restrição de colesterol, tá? Isso já não está mais lá, embora o seu médico diga para você fazer restrição de colesterol alimentar. As diretrizes alimentares dos Estados Unidos também não consta mais essa orientação desde 2015, porque isso é um fato, gente. Gordura não faz mal para a saúde. O que a gente vai aprender hoje é escolher qual é a gordura. Agora, isso já é um fato científico, já foi provado que gordura não faz mal, tá? E aí eu vou falar um pouco mais para vocês agora sobre isso, vou falar por que o idoso deve consumir, mas antes eu quero fazer uma sugestão de um livro para quem, claro, gosta de ler, quer se aprofundar nesse assunto, que é esse livro Gordura Sem Medo, tá? Esse livro tem mais de, deixa eu ver, tem quase 400, tem mais de 400 páginas, tá? Por volta de 450 páginas, é um livro bem grosso. É um livro que retrata toda essa história. Para você que chegou depois da live, depois assiste o início da live para você entender. Para você que quer detalhar, é profissional de saúde, quer entender um pouco melhor, leia esse livro, tá? Gordura Sem Medo, porque a manteiga, a carne e o queijo devem fazer parte de uma dieta saudável. Nesse livro aqui, a pesquisadora ela mostra todos os estudos científicos, todo o levantamento que foi feito, que prova que a gordura não faz mal, tá? Então, esse é um livro essencial para quem tem medo de gordura e quer aprender, detalhar um pouco mais sobre esse assunto. Mas, resumindo, o que a gente observa, tá? Não fazia sentido, de fato, essa orientação de que a gente não deveria consumir gordura. Por que não faria sentido, gente?
A maioria dos alimentos que são mais nutritivos, que tem mais vitaminas, que tem mais minerais, que são mais saborosos, todos eles têm gordura saturada. A maioria deles tem colesterol. Então não faria sentido, nem do ponto de vista da criação, né, do ponto de vista da natureza, da criação de Deus, que esses alimentos, que a gordura fizesse mal para a gente, porque a maioria dos alimentos que são mais nutritivos, eles têm gordura. Então esse é um primeiro ponto, tá? Segundo ponto, o nosso cérebro, 60% dele é gordura. Então se 60% dele é gordura, e os nossos neurônios também são formados, encapsulados ali por gordura, a gente precisa de gordura na nossa alimentação para sustentar o nosso cérebro. Uma vez que o seu cérebro ele não recebe gordura, ele não tem como funcionar. Então, não tem como a gente questionar a forma da criação de Deus, sabe? Os alimentos são repletos de gordura, nosso cérebro é repleto de gordura. O leite materno, 50% da gordura do leite materno é saturada. Então, ora, o bebê ele sobrevive de quê quando ele nasce? Do leite materno. 50% da gordura ele é saturada. Se a gordura saturada fizesse mal, então o bebê ia nascer, ia amamentar e ia morrer, concorda? Já ia ter problema cardíaco ali nos primeiros dias, primeiros meses de vida e ia morrer. Então, por aí a gente já vê que não faz sentido, tá? E depois as pesquisas científicas foram mostrando que o colesterol, tá? E a gordura é extremamente necessário. Por quê? Para a gente fazer síntese de vitamina D, tá? E de outros hormônios, porque a vitamina D é um hormônio, a gente precisa de gordura. Então, por exemplo, se você suplementa a vitamina D, mas você não faz consumo de gordura, você faz essa restrição alimentar por medo da gordura, você não consegue fazer a síntese da vitamina D. Então, por isso que a gente sempre orienta, vai fazer suplementação de vitamina D, precisa fazer também, utilizar a vitamina D durante seu almoço ou durante seu jantar, durante uma refeição com gordura. Ou utilizar a suplementação de vitamina D junto com ômega 3, tá? Outro ponto também. A gordura, ela ajuda a nossa absorção de vitaminas. Então, por exemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, né? Botei ali a vitamina D, embora a gente saiba que hoje é um hormônio. A gente só consegue fazer a síntese dessas vitaminas quando a gente, a absorção ali, quando a gente tem gordura. Se você faz uma dieta de restrição de gordura, por mais que você suplemente, você não vai conseguir fazer a absorção dessas vitaminas e também dos minerais. Outro ponto, né? Já citei que as gorduras são combustível para o nosso cérebro e por isso está aí também, por que é importante o idoso fazer consumo de gordura. Hoje pesquisas científicas já foram feitas provando que idosos com problemas cognitivos, grande parte tinham deficiência de gordura, tá? Não consumiam a quantidade de gordura necessária aí na alimentação. Outro ponto importante, as gorduras, elas te trazem saciedade. Uma vez que elas te trazem saciedade, elas te ajudam a emagrecer, tá? E o que acontece? Quando você consome gordura, ela não faz pico de glicose, portanto não faz pico de insulina, porque as gorduras não têm carboidratos, tá? Então, assim, diferente do carboidrato, que a gente sabe que um dos maiores problemas que causa todas as doenças hoje, a maioria das doenças, é a resistência à insulina. E por que acontece a resistência à insulina? Porque a nossa alimentação é repleta de carboidratos, especialmente os carboidratos processados, arroz, macarrão, biscoito, né? Carboidratos que não têm fibras. Esse consumo exagerado vai provocar um pico de glicose no nosso sangue. E aí a gente começa a produzir insulina demais para poder jogar ali para dentro das células essa glicose que está ali na nossa corrente sanguínea. Com o tempo, nosso pâncreas trabalha tanto que ele já não aguenta mais e a gente fica com resistência à insulina. As nossas células já não absorvem mais. E aí isso fica na corrente sanguínea e causa vários problemas aí, que além da diabetes é câncer e muitos outros também, inclusive a doença de Alzheimer, que é considerada diabetes tipo 3, justamente por ser considerada uma doença de resistência à insulina no cérebro, tá? Então, é uma das grandes causas aí, é a resistência à insulina. Quando a gente consome gordura, não acontece esse pico de glicose, nem esse pico de insulina, que inclusive, como eu falei ontem, a insulina é um hormônio que vai fazer com que você armazene gordura. E aí vai fazer com que você fique obeso, né? E vai trazer várias complicações para a sua saúde. Então, com a gordura a gente não tem esse problema. Outra questão que a gente precisa entender também é, quando a gente fala de colesterol, a gente fala de colesterol HDL e colesterol LDL, correto? Então, todo mundo já ouviu falar aqui, colesterol HDL é o protetor, é o que protege o nosso coração. Então, quando a gente olha o nosso exame lá, por exemplo, de colesterol total, aquilo ali não significa
Ah, eu tô com colesterol alto, então eu estou com problema. Não, a gente tem que avaliar. Porque se esse colesterol alto, na verdade, você tem uma proporção de HDL muito alta, né? Significa, na verdade, que você está com o seu coração protegido. Porque quanto mais HDL, né, você tiver, mais você vai conseguir proteger o seu coração. Mas existe uma outra questão. Quando a gente fala do LDL, o LDL tem dois tipos de partículas, tá? A gente tem uma partícula que ela é benigna, que são as partículas grandes e as partículas flutuantes, tá? É um grupo de partículas grandes flutuantes. Essas partículas não trazem problemas para a gente. E a gente tem as partículas pequenas e densas. Tudo isso nos exames também pode ser avaliado, tá? Então, o que acontece? Quando você consome gordura, você aumenta o HDL, que vai proteger o seu coração. Junto, você vai aumentar o LDL também, só que você vai aumentar aquelas partículas de LDL que são benignas, que não trazem problemas para você. Então, hoje a gente já sabe que você não precisa ter medo de comer gordura animal, você não precisa ter medo de manteiga, você não precisa ter medo de consumir carne. Na verdade, você deve consumir, quando você for consumir carne, com a gordura, quando for consumir o frango, com a gordura, porque com isso você vai conseguir absorver, né, ter a gordura ali, aumentar o seu HDL e as partículas que são benignas do seu LDL, tá? Agora, se você consome, por exemplo, você come o frango, você tira toda a gordura do frango e você faz um consumo muito exagerado, você acaba consumindo muita proteína, tá? E se a sua alimentação for baseada tanto em muito carboidrato, tanto se você tirar o carboidrato e colocar muitas proteínas, você também vai estimular ali a produção de glicose e de insulina. Então, você vai ter problema. Hoje, o que a gente sabe é que a alimentação que vai emagrecer, que vai prevenir doenças, que vai prevenir, que vai proteger o seu coração, na verdade, é uma alimentação repleta de gorduras saudáveis, tá? Então, a gordura tem que ser a maior proporção da sua alimentação e depois dela, proteínas e depois os carboidratos. Só que a gente tem que aprender a escolher quais são essas gorduras, essas proteínas e esses carboidratos. E por isso que eu vou trazer as dicas agora para vocês, tá? Então, resumindo, para eu trazer as dicas aqui. É importante que o idoso consuma gorduras saudáveis para proteger o coração, para proteger o cérebro, tá? Para proteger o pâncreas, porque se você desenvolve resistência à insulina comendo um mundo de carboidratos, você vai trazer problemas de comprometimentos, né? E a gente já sabe que o que causa entupimento das artérias é o consumo exagerado de óleos vegetais industrializados e refinados, né? Como as meninas até colocaram aqui para mim, eu acabei não lembrando o nome de todos, né? Óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de algodão. Todos esses óleos são óleos industrializados, então se a sua alimentação é baseada nisso, nos carboidratos ruins, né, nos açúcares, você vai entupir as suas artérias, é isso que entope, não são as gorduras naturais, tá? E as gorduras, elas são inofensivas e são até necessárias, inclusive para o nosso cérebro, como eu citei para vocês, já que a composição dele é praticamente de gordura e de gordura saturada, tá? E aí eu vou trazer algumas dicas para vocês. Quero pedir a quem não compartilhou, não seja egoísta, compartilhe essa live e ajude aí outros idosos a terem mais conhecimentos acerca desse mito, tá bom? Então eu vou trazer algumas dicas para você. Primeiro, tá? Falei a questão do livro, então quem quer se aprofundar no assunto, leia esse livro Gordura Sem Medo. Outro ponto, né? Volte a cozinhar com banha de porco, volte a cozinhar com manteiga, esqueça os óleos. Todos os óleos que se dizem vegetais são óleos ultraprocessados, tá? Eles passam por processos longos, por processos que fazem com que eles sejam óleos inflamatórios, tá? Então a gente tem que evitar esse tipo de óleo. Todos os óleos vegetais que eu citei nessa live de hoje, tire, volte com sua banha de porco, não tenha medo de gordura saturada, porque ela não vai trazer problema para você. Isso é fato científico comprovado já, tá? Outro ponto, quais são as gorduras que você pode ingerir? Aí eu vou trazer algumas dicas para você, tá? Você pode consumir óleo de coco, inclusive o óleo de coco merece uma live inteira aqui falando sobre óleo de coco. Tem livros sobre óleo de coco, de tantos benefícios que ele tem, né? É antiviral, é antifúngico, é antibacteriano e é uma
gordura super boa, tá? E que você pode utilizar não só para fazer sua alimentação, como para sua pele, como melhora a sua digestão, tem inúmeros benefícios, tá? O azeite de oliva extra virgem, só que não é aquele azeite de oliva daquela caixinha, daquela latinha pequenininha, sabe? É o azeite de oliva prensado a frio numa garrafa escura, porque se não estiver numa garrafa escura, o azeite vai oxidar e aí não vai ser benéfico para você. Então tem que ser azeite de oliva extra virgem numa garrafa escura, tá? Esse é o ponto. Aquelezinho daquela garrafinha misturado não serve para bosta nenhuma, é misturado com óleos inflamatórios e vai trazer problemas para você, tá? Também você pode consumir as azeitonas, que são super interessantes, inclusive, para colocar nas saladas, né? Eu coloco nas minhas, as saladas ficam mais saborosas, elas têm um salzinho, um gostinho que é próprio delas, né? E isso ajuda a gente a conseguir ingerir ali os folhosos que a gente precisa ingerir no dia a dia, inclusive por conta das fibras, mas não somente por isso, por conta de todas as substâncias que eu já falei para vocês em outras lives, tá? Os peixes também gordurosos são importantes. Agora, os peixes, amanhã de manhã eu vou ter uma postagem aqui, tá? Já está programada, explicando para vocês quais são os peixes que sofrem menos contaminação, quais os que sofrem mais contaminação, para que você possa escolher quais são os peixes que você pode utilizar, porque eles são repletos de ômega 3, que é uma gordura saudável que protege o nosso coração, tá? Então é muito importante incluir os peixes aí na sua dieta. As castanhas também, as sementes, né? Ontem eu citei algumas também, hoje eu coloquei, salvo engano, falando sobre a semente de girassol, ontem sobre a semente de linhaça, todas elas são repletas de gorduras boas. As castanhas também, só que a gente precisa, elas já são limitadas, né? O óleo de coco você pode tomar 3 colheres por dia, pode colocar na sua alimentação. As castanhas e as sementes a gente precisa ter um consumo limitado, porque elas também têm ômega 6, tá? E a nossa proporção de ômega 3, ômega 6, o ômega 3 sempre tem que estar maior. Então você também não vai pegar e comer um pacote de castanhas, né? Você vai comer aí 100 gramas por dia, 50, 100 gramas aí no máximo, tá? E as sementes também, 1, 2, 3 colheres por dia já é o suficiente, inclusive para você ter fibras, para você consumir as gorduras também. É muito importante, como eu falei, além de você eliminar essas gorduras que eu citei, você eliminar também esses molhos prontos, porque a maioria desses molhos prontos, eles têm bastante gordura vegetal, né? Então vai fazer mal para você. Eliminar essas maioneses embaladas, tem que aprender a fazer maionese em casa, tá? É super importante, porque essas maioneses que vocês compram aí, falo vocês porque eu não compro, né? Fazem muito mal para a saúde. Em relação à questão, deixa eu ver o que mais, das carnes, né? Vai comer carne, come a carne com a gordura, vamos parar com essa bobeira de tirar a gordura da carne, porque já está provado que não faz mal. Então é bobeira você tirar, se você tira, você não tem saciedade. Então coma as gorduras porque vai fazer bem para você, tá? Outra questão também, suplementação de ômega 3 também é super importante. Veja com a sua nutricionista a quantidade, tá, de ômega 3 que você pode estar aí suplementando. É muito bom, vai fazer bem para o seu coração. Especialmente se você não come a quantidade de peixe suficiente, o que é o meu caso. Por exemplo, eu como pouco. Então, eu nunca consigo consumir a quantidade de peixe, a quantidade de carne que eu deveria consumir. Então, eu suplemento para poder dar conta das necessidades do meu organismo, tá? Outra questão super interessante, outra dica de alimentação é o abacate, que é um alimento super saudável, que as pessoas tinham medo de consumir. O abacate tem bastante gordura boa. Costela gorda, pode comer a costela gorda, super saudável, tá? Não tem problema nenhum. Queijo, tem que ser os queijos gordos. Ao contrário que a gente pensava, né? Que tinham que ser os queijos magros. Os queijos magros, eles são repletos de lactose. A lactose é nada mais é do que o açúcar do leite, tá? E os queijos gordurosos, eles têm pouca lactose e tem a gordura, que é o que vai dar saciedade, é o que vai proteger o nosso coração. Então, se você não tem grandes problemas, óbvio que eles têm ainda, né, um pouco de lactose, se você não tem problema com lactose, você pode aí estar consumindo esses queijos. Claro que nunca você vai consumir isso numa enorme quantidade, né? Mas você pode colocar aí na sua salada, no seu dia a dia, nos seus ovos, sem problema nenhum, numa quantidade moderada, tá?
Outra questão super importante, deixa eu ver, outra dica também, a questão dos ovos. Eu anotei algumas coisas para não esquecer. Ovo é super saudável. Além de ter a gordura, antigamente se dizia que você tinha que comer só a clara. Hoje você vai nas diretrizes alimentares brasileiras e americanas, já foi incluída a gema também, tá? Porque é a parte que tem mais gordura e que é super saudável pra gente. O ovo, inclusive, ele tem todos os aminoácidos que a gente precisa para sintetizar, para síntese de proteínas. Então, quando a gente fala de alimentação essencial, a gente fala de alimentos que quando a gente fala de algum componente essencial, como eu falei a questão das fibras, né? E a gente fala de aminoácidos essenciais, a gente fala de aminoácidos que não são produzidos pelo nosso organismo, a gente precisa da alimentação. Então, assim como as fibras, os aminoácidos essenciais a gente precisa adquirir pela alimentação. E os ovos têm todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Por isso que você vê as pessoas marombas e fitness comendo bastante ovos, né? Que é o meu caso também. Porque vai ajudar a gente a construir os nossos músculos. E a gente sabe que o idoso enfrenta muita sarcopenia, que é o quê? A perda de massa muscular. Então, se você quer ter mais músculos, ser um idoso mais forte, né? Você precisa estar aí consumindo ovos. E o que é super interessante é que é importante que você consuma ovos, de preferência ovos caipiras, tá? Porque ele tem mais vitamina D, ele tem mais vitamina E, ele tem mais ômega, ele tem mais beta-caroteno, ele tem mais vitamina A. Mas, Juliana, não posso consumir ovos caipira porque é mais caro, porque não tem... Consome o ovo normal, não tem problema. É o que eu sempre digo, a gente tem o ideal e a gente tem aquilo que a gente tem condições de ter acesso, tá? Então, se o seu acesso não é a ovo caipira, como ovo normal, sem problema nenhum, você já vai ter muitos benefícios, tá? Sem limitação em termos de quantidade, porque isso não existe mais. Então, você pode comer ovos de manhã, você pode comer ovos à noite, sem problema nenhum, tá? A Vera colocou aqui, ovos cozidos com batata doce. Sim, pode consumir, tá? Inclusive, é uma boa opção aí para o seu café da manhã, para o seu café da tarde, ou para sua janta também, né? A Laudicea colocou se o óleo de cártamo é bom. Também é muito bom. Óleo de linhaça também, tá? São óleos que você pode utilizar aí. Bom, então falei, né? Essas gorduras são boas, elas vão te ajudar a emagrecer, vão te ajudar a sair da obesidade, você vai ter mais clareza mental. Quando você começa a aumentar seu consumo de gordura e diminui carboidrato, o que você vai perceber? Primeiro que você fica mais leve, além de ficar mais leve, você fica mais saciado, você se sente com mais liberdade alimentar, porque, por exemplo, você vai sair, é muito mais fácil você levar semente, você levar uma castanha, tá? Do que você levar outros tipos de alimento. Por exemplo, se você for levar uma fruta, claro que a gente tem que comer fruta também. Tem toda uma questão, toda uma dificuldade em termos de armazenamento, né? Quando a gente fala de gordura, por exemplo, eu vou fazer um passeio à tarde. Você pode levar num potinho ali o óleo de coco, sentiu o desejo de comer alguma coisa, sentiu fome? Come uma colher de óleo de coco, ou compra um cafezinho, bota a colher de óleo de coco ali, você vai ficar saciada, tá? Você pode levar as castanhas aí também, você pode bater alguma coisa, alguma bebida com as sementes, e você vai ver que você vai ficar bem saciada, né? Bater um leite de coco, com uma linhaça, com morango, né? Que fica bem gostoso, bater uma chia com morango, com leite de coco, também são coisas que te trazem mais liberdade alimentar, tá? E você vai sentir que você vai ter mais clareza mental também. É algo que eu senti, assim, que foi uma mudança grande na minha vida, tá? Quando eu fui diminuindo carboidratos, que é acabar com aquele inchaço que você sente quando você come pão, come arroz, né? Come biscoito. Você vive com o abdômen inchado. E idoso sempre fala, não tô gorda não, eu tô inchada, né? Na verdade, você tá gorda e tá inchada também, porque o carboidrato traz essa digestão ruim, né? Quando você muda para gordura, você se sente melhor, você tem mais clareza mental, você tem mais disposição e a gordura ela serve como combustível. Na verdade, o nosso corpo, ele é feito para o consumo de gordura, tanto que os nossos antepassados eles consumiam muita gordura, né? E é isso, essas carnes gordurosas aí que os nossos caçadores, né, de antigamente, os nossos ancestrais, eles comiam bastante carne e saíam para caçar. E ficavam horas e horas e horas sem comer, porque a carne, a gordura, né, a gordura, a proteína,
traziam essa saciedade. Então você vai sentir que você vai ficar mais satisfeita, ao mesmo tempo você vai emagrecer, ao mesmo tempo você vai ter mais clareza mental, tá? E aí uma dica que eu dou para vocês, né? Lá no treinamento SOS Alzheimer a gente fala sobre isso. A gente tem 3 subtipos da doença de Alzheimer. Um deles, que é o atrófico, significa que o seu cérebro está morrendo de fome. Tá? E um dos componentes aí que está em falta nesse cérebro que está morrendo de fome são as gorduras. Então, assim, é algo que a ciência já comprova, tá? E que, infelizmente, as pessoas estão carregando esse medo da gordura. Com isso, estão perdendo saúde, estão ficando gordos, estão ficando diabéticos, estão ficando, enfim, com um mundo de problemas aí. Por quê? Carregam um mito que não existe mais, que a ciência já comprovou o contrário. E os profissionais de saúde, por sua vez, estão mal orientados, não estudam. Então, assim, se você não estuda, se o profissional de saúde não acompanhou as mudanças, né? Na verdade, os estudos científicos de fato, com alta evidência científica, que realmente prova que uma coisa é ou não é. Se esse profissional não acompanhou os últimos 10 anos, infelizmente ele está orientando as pessoas a morrerem doentes, tá? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. Consumam gordura, mas escolham as gorduras boas, tirem todas as industrializadas. Compartilhe essa live com outras pessoas, né? A lista de peixes eu vou colocar para vocês amanhã no Instagram e no Facebook. A lista de sementes eu estou colocando, na verdade, ontem coloquei, hoje coloquei. Amanhã também vou colocar os benefícios de algumas sementes, todas as sementes que eu coloco, né? E castanhas são aquelas que são super saudáveis, que vocês podem utilizar. No e-book, como eu falei para vocês, muitas pessoas me falam que eu estou aprendendo que eu tenho que consumir óleo de coco, eu tenho que consumir farinha de coco, eu tenho que consumir farinha de linhaça, mas eu não sei o que eu faço. Eu estou acostumada a fazer bolo, estou acostumada a fazer minhas refeições de determinada forma com esses ingredientes, a fritar de determinada forma, a fazer os meus doces, eu não sei o que eu faço. Eu fiz o e-book, está aí, gente, não tem desculpa, tá? O e-book ele tem 85 receitas. Lá tem opções do seu café da manhã, que eu escuto muitos idosos falando, eu recebi a mensagem, mas o que eu vou comer então se eu não como pão? O que eu vou comer se eu não como bolo, né? Tem como você fazer bolo, tem como você fazer pão com as farinhas saudáveis, com as gorduras saudáveis, com os adoçantes saudáveis, né? Tem como você ter uma alimentação criativa, você fazer pizza, você fazer lasanha, você fazer empadão, você fazer pudim. Tudo isso tem no e-book, tá? Quem está aqui com Maria Teodora, que já comprou, Sol, salvo engano, que já comprou, já abriu o e-book e já viu que o e-book tem receita de tudo, tá? De pudim, de bolo, de tudo que você imaginar, além das receitas dos chás, que vocês sempre me pedem, dos sucos também, tá? O e-book R$ 39,90, a alimentação que está lá. Os ingredientes que eu escolhi para cada receita que está ali. São todos saudáveis, que o idoso diabético pode consumir, o idoso hipertenso pode, o idoso com problema cardíaco pode, tá? O idoso com câncer pode, porque é a alimentação que é ideal, é a alimentação que vai te fazer ficar saudável. Então, tem dificuldade nessa transição alimentar? Compra o e-book, R$ 39,90, você divide em 10 vezes, tem garantia de 7 dias, não gostou, abri o e-book, baixei aqui o PDF, não gostei, quero meu dinheiro de volta. Entra lá na plataforma, pede de volta, não tem problema nenhum. A questão era facilitar, trazer algo que facilitasse a vida de vocês. Por quê? Sempre falo sobre alimentação saudável e essa semana inteira nós estamos acabando com determinados mitos, né? E fazendo a inclusão de novas alimentações. Então, quem não sabe, se você não sabe utilizar essas farinhas, esses óleos, esses nutrientes da melhor forma, compra o e-book, com certeza o e-book vai te ajudar e foi feito com todo carinho por mim, tá? Todas as receitas lá, eu que escolhi a dedo para colocar nesse e-book, tá bom? Agora eu vou ver se eu tenho perguntas aqui de vocês, tá bom? Deixa eu ver, dá boa noite aqui, deixa eu ver... quem eu não falei ainda, Maria do Socorro, Rosa Monteiro, Helena de Trapiche, Mônica Tereza, minha professora do mestrado, não sei se ela tá aqui ainda, mas ela estava assistindo a live. Aí eu fiquei nervosa, agora que eu vi, né? Fiquei emocionada. Mônica, linda, saudade de você. Se Deus quiser, esse ano vou estar com vocês aí de novo. Boa noite, meu amigo Jean Fernandes, Lucimara Melo também, minha aluna, Vera Lúcia também, aluna linda, Sol de Mateus, aluna também, Jean Fernandes, né? Falando para compartilhar, gente, compartilhem.
Olha, vocês não têm noção do quanto que eu estudo para vir aqui fazer uma live dessas, né? E traduzir uma linguagem para vocês entenderem. Muitas vezes vocês comentam, falam que a live é ótima, mas não compartilham. Compartilhe, me ajuda a crescer o canal, a chegar em outros idosos. A gente tem que aprender a ter gratidão. Quando a gente tem gratidão, a gente também ajuda outras pessoas. Então, leve essa live para outras pessoas. Não custa, né? Só clicar aí em compartilhar, copiar o link, mandar para outras pessoas, colocar nos grupos, né? Me ajude aí a divulgar o trabalho, tá bom? Fátima Ribeiro também, Maria de Jesus, Tânia Aparecida, Laudiceia, Rosângela App, minha linda, que eu amo muito. Sônia Nascimento também. Sol colocou aqui em casa faço restrição de gordura tipo frituras, né? Usamos airfry. Ela colocou aqui que o esposo dela está assistindo, né? Então, Sol, assim, quem precisa utilizar muita gordura para fritura, na verdade está comendo coisas erradas, né? Comer batata, que a gente sabe que tem um excesso de carboidrato. Então, não é uma alimentação boa, especialmente, não sei se seu esposo tem algum problema de saúde, mas se for diabético, tiver câncer, quiser prevenir demência, vai ter que tirar a batata branca, tá, da alimentação, porque tem muito carboidrato. E aí, se você precisa fritar muita coisa, provavelmente você está comendo muita coisa que não é saudável, tá? Então, se está utilizando air fry aí, se for para frituras, provavelmente está comendo muito carboidrato. Então, tenha cuidado, tá? Agora, para o resto, para fazer a sua alimentação ali do dia a dia, sua carne comum, a própria carne, se for uma carne gordurosa, muitas vezes você nem precisa colocar outras gorduras, porque ela mesma já tem gordura, já se frita, já cozinha ali, né? Então vamos rever aí a alimentação, dá uma olhada lá no e-book que vai ajudar vocês, tá bom? Laudiceia colocou aqui pra mim, deixa eu ver, que a live está tirando dúvidas. Isso aí, pode colocar o óleo de coco no café da manhã, pode colocar, deixa eu ver aqui, pode utilizar a banha do porco para cozinhar sem problemas, né? Raquel Barreto, boa noite. Vera Lúcia colocou que gosta muito de azeitonas. Sardinha é um dos melhores peixes para consumir. Um dos peixes que tem menos contaminação por mercúrio é a sardinha, tá? Mas não aquela sardinha de latinha. Comprem a sardinha, porque em geral aquela sardinha de latinha, ela vem no molho com óleos vegetais, justamente esses óleos vegetais inflamatórios. E aí, o benefício que a gente teria com a sardinha, a gente perde por conta desses óleos. Então, tem que ter bastante cuidado, tá? Raquel colocou aqui que ama castanhas do Pará e castanha do Caju. Pode consumir. Costela gorda que eu amo. Gente, antes da pandemia, toda sexta-feira eu ia para casa da minha mãe. Aí uma sexta-feira ela fazia costela, outra sexta-feira fazia o mocotó, né, o caldo de ossos. Outra sexta-feira fazia, como que é o nome? Nada que Jean, meu amigo que gosta, que não gosta de nada disso. Rabada também, que eu gosto muito, né? Deixa eu ver quem mais. Raquel colocou aqui que vai comprar o queijo amarelo. Pode comprar, tá? Verônica Tertulino, minha amiga, seja bem-vinda. Raquel ama camarão. Eu também sou viciada em camarão. Gosto de tudo de camarão, gente. Isso assim, apaixonada por camarão. O dia que vocês me conhecerem, podem me oferecer um prato com camarão, que eu vou adorar, tá? Já tô dizendo aí a dica aí. Verônica colocando aqui que estudou sobre gordura ontem, Raquel Barreto que está aprendendo, Maria tá aqui, ó, falando que o e-book é maravilhoso, as receitas são fáceis, tá? Não são receitas difíceis de fazer porque eu não sou cozinheira. Então eu pensei nas receitas que eu utilizo para mim, porque eu quero envelhecer de forma saudável, com base em todos os estudos que eu já fiz até hoje, são milhares, tá, gente? Não estudo pouco, eu estudo meu dia inteiro. Hoje, inclusive, quem está no meu perfil pessoal viu que eu coloquei que o gatinho estava atrapalhando, né? Porque eu acho que até o gatinho já percebeu que eu estudo demais, porque eu estudo o dia inteiro. Então, eu não estou aqui para brincar, tá? Eu estou aqui para falar coisas com evidência científica. Então, todas as receitas ali são receitas nutritivas, são receitas que eu utilizo que são fáceis. Então, se eu consigo fazer, você que é idoso, que tem 70, 80 anos, 85, 90, você também faz, tá? E tem doces, tem sobremesas, tem tudo ali. Não tem como você dizer assim, não dá para fazer uma alimentação saudável. Porque tem tudo, tem bolo, tem tudo ali para você comer bem, comer refeições saborosas e que vão fortalecer sua imunidade, trazer saúde para o seu cérebro, né? Então adquiram aí, tá? Marinês colocou aqui que sempre compartilha live, compartilha mesmo. Jean, que já até aparece aqui que é compartilhador, porque sempre compartilha, né? Vera Lúcia, Sol de Mateus também, Luca Dina Lindona, que ama mocotó, sou apaixonada por mocotó também. Então, assim, gente, não tenham medo, tá? A gordura não faz mal, você precisa. Se você não consumir gordura, seu cérebro
vai embora, não funciona, vai morrer, seus neurônios vão morrer, tá? Vem aí o Alzheimer para te pegar, para acabar com suas memórias. Vem problemas cardíacos também, tá? Vem aí, porque se você não consumir as gorduras boas, você vai consumir as gorduras vegetais, tá? Você não consumir gordura nenhuma, o que que você vai fazer? Você vai se entupir de carboidrato. Você não consome gordura, você vai consumir o quê? Você vai se entupir de proteína, mas especialmente o que a gente faz é se entupir de carboidratos. Carboidratos são o que vai entupir as suas veias, tá? As suas artérias. Então, assim, consumam gorduras saudáveis, vai fazer bem para vocês, vocês vão se sentir melhor e vão fazer essa transição. Ao invés de precisar queimar carboidratos, vocês vão queimar gorduras e vocês vão se sentir muito melhor, vão ter muito mais clareza mental, vão emagrecer, vão diminuir a resistência à insulina, ou seja, vão tratar diabetes, muitas vezes até reverter o diabetes, tá? Tem médicos trabalhando com reversão de diabetes aí com essa dieta de restrição de carboidratos e aumento de gordura e vão prevenir doença de Alzheimer. Então, consumam gordura. Quero dizer para vocês que eu vou terminando a live, essa live vai para o YouTube. Se inscrevam no meu canal do YouTube, ativem o sininho, copiem o link lá no YouTube desse vídeo. Mande para todos os idosos que você conhece, profissionais de saúde, para que as pessoas tirem esse mito da cabeça, né? Compartilhem também o e-book de receitas saudáveis. Vou colocar também uma publicação amanhã explicando tudo direitinho sobre o e-book. Compartilhem, porque se não for ajudar você, se você já é uma ótima cozinheira que já sabe utilizar todos esses itens aí, tá? Na sua dieta, já sabe fazer seu bolo com receitas farinhas saudáveis, óleos saudáveis, adoçantes saudáveis, se você não precisa, provavelmente muitos idosos vão precisar. Então, me ajude a compartilhar o e-book também, tá bom? Maria do Socorro colocou aqui, este livro como eu faço para a compra e o pagamento, tá? O link está na live de ontem, mas terminando aqui, eu vou fazer o seguinte, terminando essa live, eu vou colocar esse vídeo no YouTube e vou fazer uma publicação aqui por volta de 9h30 da noite, tá? Com o e-book e o link para comprar o e-book. R$ 39,90 divide em 10 vezes. Então, você vai pagar R$ 3,90 por mês. Gente, não tem como, né? A pessoa falar que não tem como comprar esse e-book, tá? Aí, Maria, vou colocar aqui por volta de 9h30, vou colocar o link. Aí, no link, você vai clicar, vai passar o seu cartão de crédito, vai pedir um boleto, se você quiser pagar no boleto. É a melhor opção para você, tá bom? Então é isso, gente. Vou finalizar a live de hoje. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Acho que vocês perceberam que de vez em quando a minha voz fica diferente, porque eu fiz um tratamento dentário e aí acabou que eu machuquei o cantinho da minha boca. O que aconteceu? Mordi a boca inflamou. E como a boca inflamou, Maria Teodora sabe dessa história, né? Na live de ontem, eu mordi demais esse lado da boca. Aí hoje eu tive que ficar em silêncio para conseguir fazer a live dessa noite. Amanhã eu vou ter que fazer o mesmo, né? Então, de vez em quando, na hora que eu falo, eu mordo aqui, a pelinha que tá inflamada aqui. E aí, por isso que eu tive, de vez em quando, dá uma vozinha diferente, né? Mas foi por isso. Bom, então é isso, gente. Finaliza a live. Gratidão a todos pela presença. Não deixem de compartilhar, se inscrever no canal do YouTube e adquirir o e-book, tá bom? Amanhã, de novo, às 20 horas, teremos mais lives falando sobre alimentação saudável para idosos, tá bom? Beijão, gratidão. Ó, não se esqueçam do livro. E a gente se encontra amanhã na próxima live, tá bom? Tchau, tchau.